quando tu começou no MBL, tu já pensava digamos assim, num diálogo entre a religião e a política, ou não, isso veio depois, tu só pensava em ser militante, tu já tinha essa ideia de como conciliar as duas coisas, da importância disso para o movimento ou para a política de uma maneira geral? Não, na verdade não. A minha visão era mais individualista, podemos dizer assim. Eu entendo que como cristão eu tenho que fazer tudo para honra e glória de Deus, é o que o Paulo nos ensina na carta dele para a igreja de Corinto. Então eu imaginei, eu quero ser luz do mundo através da política, eu quero glorificar a Deus através do meu trabalho, através da política. Essa ideia de comunicação veio depois do bolsonarismo, depois do que a gente percebeu o que ele fez com as igrejas, o uso político que ele fez com as igrejas, a manipulação de pastores utilizando as igrejas de forma muito nociva para o evangelho. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, eu vi o pastor Iago Martins, um grande amigo, falando sobre isso. Eu acho que é importante a gente, como igreja, participar do debate público, mas sem instrumentalizar as igrejas. Eu acho que é importante o cristão participar da igreja, se envolver em pautas que são importantes, que são caras para a gente enquanto igreja, mas sem instrumentalizar. O que eu digo de instrumentalizar? É errado a igreja participar de um comício eleitoral? Eu acho que não. Desde que seja voluntário, desde que não esteja chantagem, desde que não tenha ameaça do pastor, da igreja, da liderança da eclésia. Mas eu acho errado o pastor abrir o altar da igreja para um candidato pedir voto, para ter jingle de político no meio do culto, como se fosse louvor e adoração ao candidato. Então, foi o que a Igreja Lagoinha fez, a Assembleia de Deus fez, em certa medida, pelo bolsonarismo. E isso é errado, porque o culto, ele é um ambiente para se louvar e adorar e ter comunhão com a igreja. Não é para você pedir voto, para você entregar o seu cartãozinho do seu trabalho. Pós-culto, tudo bem. Mas no momento do culto, isso está errado. Então, o respeito que o MBL sempre teve por todas as instituições, onde a gente tenta ter comunicação, sempre respeitando cada ambiente, eu acho que a gente pode ter isso dentro das igrejas, respeitando esses ambientes. É uma coisa que eu em certa medida, eu falo. Quando você pega as falas do Nicolas Ferreira, as pregações deles, 90% estão corretas. 90% estão corretas, são certas, são biblicamente aceitas. O problema é que, como cristão, ele não poderia permitir que pastores, membros da igreja, da comunidade de fé dele, utilizassem isso e ele fizesse essa ponte para pastores apoiarem um presidente, um candidato à presidência da República usando o altar da igreja, ou deputados e senadores. Cara, foi o que eu falei, eu acho que no MBL News do Rio de Janeiro. Eu tenho zelo, eu tenho temor, e quem é cristão e ama a Deus sabe disso. A gente não pode, de forma alguma, usar o evangelho como a igreja na Idade Média fazia. Isso se assemelha a usar a nossa fé para instrumentalizar e agradar políticos. Então, a forma com que a gente está fazendo, com que a gente quer fazer, não foi algo proposital. Não foi algo que eu falei assim, caramba, eu quero ser o porta-voz crente do MBL. Não foi. A gente estava no último congresso. Na verdade, eu sempre falei para o Renan que a gente deveria tentar uma comunicação com a igreja, mas de forma saudável, de forma respeitosa, respeitando o ambiente de igreja, da igreja, etc. Só que no congresso fizeram uma pergunta no painel que a gente estava, e todo congresso quase eu pego o microfone e fico levando para as pessoas ali para tentar ajudar. Né, o cara faz a pergunta, leva o microfone para quem está no painel. E fizeram uma pergunta sobre teologia, sobre essa participação, e o Renan falou, você quer responder? Tá bom. E eu respondi, cara, e foi algo muito orgânico, as pessoas se sentiram representadas. E no palco principal, quando eu perguntei quem era cristão, estava no MBL, 90% são cristãos. Ou seja, a gente já chega até esse público, entende? A gente já chega até esse público. Eu lembro que o momento em que a gente mais perdeu essa comunicação, inclusive pastores meus, na época me ligaram, falaram, sai do MBL, esse lugar não é para você, e etc. Foi quando a gente tinha o antigo Thiago Pavinato, que fazia o news e atacava de forma muito agressiva a nossa fé, a igreja, os evangélicos. Tanto é que no dia seguinte, normalmente o Renan falava que não era por aí, que ele passou do ponto e etc. Então, eu acho que esse momento que a gente está, a gente precisa abrir uma frente ampla de comunicação, de diálogo, né? A gente pega o agro, os empresários, a própria Faria Lima, os evangélicos e etc. Então, porque é um público, cara, que precisa ser representado, que precisa ter voz. Porque hoje você pega a bancada evangélica, é quase que um centrão gospel. É um centrão gospel. Porque ele fecha com o pastor, ele compra o pastor, manda dinheiro para reformar a igreja, para comprar um som, para comprar uma bateria, mas não representa
as pautas que nós acreditamos, sabe? Hoje o Lula está revogando portaria que obrigava o médico a notificar a polícia caso uma mulher fosse fazer aborto justificado por estupro. O Lula está saindo da frente internacional anti-aborto. Mas o que a bancada evangélica está fazendo? Está negociando cargo com o presidente Lula. Então, se nós temos 200 e poucos deputados lá no Congresso e a gente não atua, tem algo errado. É a mesma visão que nós temos enquanto MBL. A gente fala, nós temos vários deputados de direita, mas qual é o único decente lá dentro? Se chama Kim Kataguiri. Então, eu acho que uma das minhas do meu principal foco é a gente renovar a bancada evangélica, já que a gente tem tanto evangélico cristão dentro do MBL. Essas pessoas também lutarem por protagonismo, lutarem nas suas cidades, nos seus estados, mostrando que são diferentes daquilo que a gente tem hoje, assim como a gente já faz enquanto MBL, sabe? Eu costumo dizer que o Kim, o único defeito dele é não ser um cristão confessional, é não ser de uma igreja batista, de uma presbiteriana, de uma Assembleia de Deus, porque ele já é o parlamentar que eu já vejo o Deus agindo, porque é um homem honesto, é um cara íntegro, é um cara que faz tudo com justiça, com zelo, com dedicação. Então, para os evangélicos, tem essa questão corporativista também, né? Só faltava ele na igreja todo domingo, sabe? Então, se a gente tem um MBL, um membro do MBL, que é evangélico, que consegue se comunicar com o público evangélico, mas ao mesmo tempo tem o mesmo padrão de qualidade, tanto legislativa quanto moral, do Kim Kataguiri, a gente consegue se comunicar com essas pessoas, sabe? Eu tô indo, na maioria das igrejas, são igrejas bolsonaristas que eu tô indo pregar. E assim que eu acabo de pregar, eu recebo o convite para voltar. Porque o que eles querem é ter representação. É a mesma coisa do Guto. O Guto, cara, conseguiu ter voto de bolsonarista. Conseguiu ter voto de lulista. Porque ele é um negão capitalista, então ele se comunica com esse pessoal através da legitimidade dele. Então a gente precisa ter pessoas que se comuniquem com os evangélicos através da sua própria legitimidade, de serem cristãos. E poderem fazer o trabalho padrão MBL, sabe? Então eu acho que é aí que a gente vai conseguir casar esse diálogo. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu botar aqui na tela, da Giovana. Mas, ao mesmo tempo, tu considera importante haver o alerta com relação ao quanto algumas ideologias podem ser nocivas para a igreja? Com certeza, com certeza. Por exemplo, o governo Lula, que a gente vai ter esses 4 anos, é extremamente nocivo para a igreja, e os pastores também devem pregar sobre os perigos que a gente vai enfrentar, devem preparar as igrejas para o que a gente vai enfrentar. O meu problema, quando tem esse relacionamento de política com a igreja, é literalmente fazer campanha, tá? O pastor, a igreja pode ter uma linha ideológica, o pastor pode falar, olha, nós somos aqui conservadores, nós defendemos livre mercado, nós defendemos isso, ou o contrário, nós defendemos uma economia mais fechada, nós defendemos mais estatais, tudo isso é legítimo. O que não pode ter é a igreja ter um candidato no altar, no horário de culto, pedindo voto. É isso que não deve acontecer. E a parte progressista, óbvio, porque aborto vai contra aquilo que a gente acredita enquanto evangelho. É uma pauta. Ideologia de gênero é o que a gente acredita que vai contra o evangelho. Então, existem certas coisas que, se a gente não participa enquanto igreja, e não explica para a igreja, e não instrui a igreja do que certas ideologias falam, a gente acaba deixando isso à mercê dos outros, né? Aquela famosa história. Se a gente não fala em casa, vai ouvir na rua. Então, se a gente não fala na igreja, vai ouvir do PT, vai ouvir do PSOL, vai ouvir do PCdoB e acaba sendo usado de massa de manobra porque o discurso da esquerda é bonito, né? É uma parada de comunidade, comunitária, que muitas vezes se confunde com aquilo que nós somos enquanto igreja. Então, existe essa manipulação da esquerda. E se o pastor não instrui a igreja, acaba sendo arrebanhada, podemos dizer assim, pela esquerda. Aproveitando que a gente está falando um pouco disso, a Giovana falou ali de ideologia, eu queria talvez entrar numa, digamos assim, numa seara que é bem polêmica, que é o quê? Eu queria te perguntar, qual é a tua opinião sobre os pastores que declararam voto ao Lula e que declararam votos e que fazem campanhas para políticos de esquerda? Então, quando a gente entende que, por exemplo, eu gosto de citar o Ed Renekiewicz, porque é um pastor que me ajudou muito espiritualmente quando eu estava na minha adolescência,
que é o pastor da Igreja Batista Água Branca, aqui de São Paulo. Ele apoiou o Lula com umas justificativas meio nada a ver, sabe? Porque eu entendo que a postura de um pastor bíblico tem que ser se isentar quando ambos são corruptos, independente da ideologia dele, sabe? Eu gosto da frase do pastor, nossa, vai me fugir, Billy Graham, onde ele fala que a corrupção é um problema espiritual. Quando um país está, principalmente a igreja, está com tanto nível de corrupção, significa que a igreja está com um problema espiritual. Porque, pela lógica, em um país cristão como o Brasil, um cristão ele deve ser reto, ele deve ser justo, ele deve ser honesto, ele deve ser íntegro, porque a corrupção é um pecado desagrada o coração de Deus. Então, se a igreja não está, vamos dizer assim, convertendo as pessoas que estão dentro da igreja, a gente tem um problema. Então, se a gente tem um pastor hoje que apoia um corrupto, confesso, que é o Lula, tanto o Bolsonaro, que é um criminoso também, mas esse ainda tem a desculpa de não ter sido condenado, sabe? Mas o Lula foi preso. E um pastor apoiar isso legitima a corrupção, sabe? Então, e não houve arrependimento. Uma coisa é se o Lula tivesse sido preso, falado de... Sabe, vocês assistiram aquele filme Candidato Honesto? Que é, inclusive, pelo... Ele foi preso, roubou, ele fala assim, ó, eu roubei, e realmente no filme mostra a trama que ele se arrependeu, né? Então ele pede uma segunda chance. Mas nem isso aconteceu. Tipo o Caixa 2 do Onyx Lorenzoni? Mas nem isso aconteceu, sabe? O Lula não pediu perdão, não reconheceu o erro. Não, ele continua falando que não houve, que não teve corrupção. Então, assim... quando você pega o Ed René, que apoia um cara que é notoriamente a favor de ideologia de gênero, de aborto, e mesmo mentindo durante a eleição, é um problema muito também, sério. Né? Exato. Porque, digamos assim, a corrupção, mas assim, se tem uma coisa que é pecado, que todo mundo entende como pecado, é a mentira. Né? É um dos pecados mais citados e mais combatidos na Bíblia inteira. A mentira. Então, assim, o Lula, ele mente até dormindo. Né? Se ele falar dormindo, ele vai mentir. Para o Lula, digamos assim, mentir é tão natural quanto respirar. Exato. Então, cara, esse é um problema que muitos pastores aceitaram para voltar a ter uma certa relevância, podemos dizer assim. O Kleber Lucas, por exemplo, ele estava morto no sentido de vender disco, de relevância no cenário nacional. E depois que ele se posicionou a favor do Lula, ele foi aceito pelo mercado, né? Então ele voltou a ser escutado as opiniões dele, etc. Então o Ed René era, alguns anos atrás, ele era convidado para tudo. Ele era convidado para entrevista, para Globo, para SBT, para vídeo com Pondé e etc. Então é uma forma de tentar ter uma relevância política. E isso é nocivo. Isso vale para o bolsonarismo também, né? Tem pastores que abraçaram o Bolsonaro para ter relevância política, para ter relevância midiática. Isso é problemático para a igreja. Por isso que eu gosto quando os pastores pregam sobre política, participam de fóruns políticos, instruem a igreja e a comunidade evangélica sobre política, mas se entendem que eles são pastores, sabe? Eles entendem que ele tem uma responsabilidade onde ele não pode colocar a mão no fogo por alguém, como abraçar candidato A ou candidato B, ainda mais quando ambos são corruptos. Deixa eu pegar aqui no chat uma pergunta, aquela que eu ia fazer antes, e botar aqui, que é do Frank Alves. Gurizada, o MBL possui algum plano de integração com religiões de matriz africana? Sei que é um reduto de esquerda, no entanto, tem um núcleo grande e engajado. Cara, até hoje eu não ouvi. Não ouvi? Beleza. Eu acho que essa questão, eu acho que assim, ó, vai muito também da questão de os militantes que fazem parte dessas religiões de matriz africana, eles, digamos assim, que são membros do MBL, se organizarem, ter um sentimento de grupo e trabalhar dentro do movimento isso, né? Porque, de certa forma, isso é mais ou menos a lógica do grupo também dos evangélicos. E para ter, digamos assim, como o Adler falou, eu estava lá no congresso, na aula do Bisotto, dentro do vagãozinho. E daí, um momento, ele perguntou quem era evangélico. E, assim, mais ou menos metade das pessoas levantaram a mão. Então, digamos assim, ó, a gente é uma grande parcela do movimento e ainda nós estamos começando, né, Adler? Assim, uma organização de um núcleo de um MBL evangélico.
Como numericamente eu acredito que os membros que são de religião de matriz africana têm menos, né, a quantidade de militantes de matriz africana é menor, eu acho que tem ainda mais dificuldade de se criar um núcleo sobre isso, né? Mas não Sim. é uma coisa que, digamos assim, que o movimento não faria se a galera que é dessa, na verdade não é uma só religião, né? São várias, no mínimo 3 ali que são os grupos principais, se organizasse e fizesse um núcleo deles. E digamos assim, esse é um das questões que tu falou, que é, Frank, mais de esquerda, que também é que eu acho assim, ó, que existe algumas pautas que a direita ela relega a esquerda por não tratar. E isso vem também junto, mais ou menos um combo com o racismo, né? Assim, a direita ela não trata do problema do racismo. O racismo ele existe na sociedade. Não é uma coisa que, digamos assim, não, a sociedade brasileira não tem racismo. Não, existe, é um problema social e deve ser tratado pela direita. E a partir do momento que tu começa a tratar isso, tu vai se aproximando também de comunidades que são de outras religiões e também vai dar visibilidade para essas pessoas. É uma coisa Sim. que nós, enquanto direita, de certa forma, temos que evoluir um pouco para não, digamos assim, não, isso é um assunto de esquerda. Não, não é. É um assunto que a gente também pode tratar. Inclusive, o Martin Luther King foi um dos grandes nomes a lutar contra o racismo e era um cara mais republicano, mais conservador e etc. Mas o ponto também entra na questão de entender qual é a doutrina religiosa que permeia, né, que cerca as religiões de matrizes africanas. A religião cristã, seja ela mais conservadora ou até mais liberal, já tende a convergir com aquilo que a gente defende enquanto movimento, que é uma pauta mais conservadora, a questão também de instituições, né? Os evangélicos tradicionais, reformados, sempre defenderam as instituições separadas, a separação entre igreja e Estado, um modelo de economia mais aberto, a democracia. Então, isso já vem da natureza da igreja, essas pautas que o MBL defende. Só faltava se comunicar através de um líder legítimo, na minha opinião. E hoje a gente está fazendo isso com várias lideranças. Não só eu, né? Tem várias pessoas que estão atuando nessa área e conseguindo se comunicar. Então, já tem um alinhamento natural. Eu confesso para você que eu nunca parei para estudar as religiões de matriz africana de forma mais profunda, só de forma superficial. Eu vou dar uma estudada, prometo para você que vou dar uma estudada e ver se tem algum tipo de alinhamento teórico com aquilo que a gente acredita enquanto movimento. E havendo, eu não vejo nenhum problema de lideranças naturais, né, dentro dessas religiões se envolverem politicamente e tentarem essa aproximação de forma legítima e de forma respeitosa também com a fé. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.